Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. As escolas são a nova Babel. O retrato de um bom problema. Let's learn animal names in Portuguese. O urso. O urso. O cavalo. O cavalo. A galinha. A galinha. Tem, digamos, 40 anos e estudou numa escola pública portuguesa aí por volta de 1980? É fácil então recordar-se das salas de aulas ou dos recreios com as crianças quase todas brancas e todas a contar as mesmas lidinhas em português. Hoje, se por magia pudesse regressar a essa idade e voltasse às nossas escolas, encontraria um mundo completamente diferente. Dados do Ministério da Educação indicam que no ano passado 14% dos alunos do ensino básico e secundário eram filhos de imigrantes. Uns 160 mil crianças e jovens provenientes de 17 países. 180 mil se considerarmos os que têm pelo menos um dos pais estrangeiro. Muitos não falam português. Outros há que nem sequer têm qualquer familiaridade com o A, E, I, O, U. Desconhecem por completo o alfabeto. Para eles, a escola pública tinha criado a disciplina de português de língua não materna, mas a boa intenção esbarrou numa evidência imprevisível. Como ensinar português a quem não sabe nada de português? É também por isso, e por outras razões mais associadas à necessidade de diluir as barreiras culturais que existem nas nossas escolas atualmente, é por isso que o Governo decidiu por uma nova estratégia. Este ano vão ser contratados 272 mediadores culturais para as nossas escolas. Pessoas que, em princípio, podem conhecer as línguas dos imigrantes, mas que têm seguramente que conhecer os seus hábitos e necessidades. O esforço de acolhimento e de integração destes milhares de crianças e jovens é gigantesco. Exige uma enorme cumplicidade e dedicação dos nossos professores e também uma grande compreensão dos pais. O que está em causa é de extrema importância. Como disse o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, a integração dos imigrantes passa pela escola e começa com os seus filhos. O desafio exigido à comunidade educativa é duro, mas um bom desafio. Antes isso do que fechar as escolas e as salas de aula, como diz o Ministro. Neste episódio do P24, vamos tentar fazer um balanço desse processo de acolhimento e de integração de milhares de crianças e jovens nas nossas escolas e perceber o que muda com a contratação dos mediadores culturais que o Governo inscreveu no Orçamento de Estado para 2025. Para esse objetivo, contamos com a participação da Natália Faria, jornalista e editora da secção da Sociedade do Público, que, por motivação pessoal e dever de ofício, tem acompanhado este processo. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Rotinas mega produtivas ou até super-humanas. What I can only describe as a superhuman level of productivity. Pais exaustos à procura de cumprir todas as exigências. Mãe. E ao mesmo tempo, um milagre da multiplicação dos retiros espirituais. Este retiro é para todas as pessoas que se querem amar mais e melhor. Influências que dão casas a sem-abrigo e pessoas que se reformam aos 40. Há pessoas que lhe chamam sorte, mas a sorte dá muito trabalho. No meio do scroll das redes sociais, provavelmente já deram convosco a pensar, mas como assim? Nesta segunda temporada, trago respostas. O Como Assim é um podcast que desconstrói fenómenos da cultura pop. Nos próximos episódios, olhamos para fenómenos a acontecer nas redes sociais, para os loops e bolhas em que entramos sem darmos por ela, e como isso nos está a mudar. Às quintas-feiras à tarde, no site do Público ou nas plataformas de podcast. Olá, Natália Faria. Que balanço podemos fazer da integração dos filhos de imigrantes no nosso sistema educativo? Bem, em relação a isso, eu creio que é muito prematuro estarmos a fazer balanços, porque o que temos neste momento, e de forma até relativamente clara, é um diagnóstico do problema. Nós temos neste momento muito perto, 180 mil alunos que são filhos de pais estrangeiros, ou em que pelo menos um deles é estrangeiro. Isto, se nos ativermos só aos estudantes do básico e do secundário, representa 14% do universo total de estudantes neste ciclo de ensino, e temos a consciência já devidamente enunciada por parte do Ministério da Educação de que é preciso olhar para esta realidade e garantir que
o Portanto, entrosamento destes ainda não miúdos. temos um estudo suficientemente profundo para podermos ter um retrato daquilo que aconteceu nos últimos anos. É isso que estás a dizer? Começamos agora a ver sistematizadas algumas evidências, nomeadamente por parte das estatísticas que são libertadas pelos organismos que funcionam na órbita do Ministério da Educação e que nos apontam já para o relevo daqui de alguns problemas. Se considerarmos, por exemplo, que no caso dos alunos em que ambos os pais são estrangeiros, a taxa de retenção no ensino secundário é de 26,8%. E que Como é que isso compara com a realidade dos filhos de pais portugueses? no caso de filhos com pais portugueses, esta mesma taxa de retenção desce para os 10,3%. Portanto, menos de metade. O que nos dá muito boa nota de que alguma coisa aqui não está a funcionar. Isto é válido também mesmo para o ensino básico, onde a taxa de retenção dos alunos com pais estrangeiros é de 10,3% contra 3,2% para a generalidade dos alunos. Portanto, é por demais evidente, como de resto o próprio Ministério já reconheceu, que há aqui muitas coisas a fazer. No espaço de 5 anos, portanto, como disseste, e bem, o número de estrangeiros, de alunos estrangeiros disparou de 53 mil para 180 mil. Era de alguma forma difícil planear ou conceber uma estratégia antecipada de acolhimento para uma vaga tão grande de jovens nas nossas escolas. Era difícil, mas ao mesmo tempo sabemos que Portugal se tem colocado com algum afã na fotografia que o compara com os outros países estrangeiros como um país exemplo em termos de acolhimento de imigrantes e, portanto, havia aqui alguma obrigação de ter consciência de que a chegada massiva destes miúdos às escolas Era uma portuguesas probabilidade. levantaria desafios. Nós estamos a falar de um aumento de 160% num espaço temporal de 5 anos. Portanto, houve tempo para que alguém se sentasse com um grupo de pessoas para pensar estas realidades e consciente dos desafios. De resto, temos já indicadores suficientemente robustos que nos permitem, por exemplo, perceber que as regiões onde persistentemente os resultados académicos são bastante piores em comparação com a média nacional, são simultaneamente as regiões onde há uma maior diversidade cultural nas escolas. Portanto, enfim, quando desapareceram os primeiros indícios, seria recomendável que tivesse havido mais celeridade na forma de encontrar respostas. Sim, de resto há países que já vivem com esta realidade há algum tempo, aqui a Espanha mesmo ao lado, não é? Onde se fala já há algum tempo, embora me parece também que de forma não totalmente conseguida, de uma estratégia nacional de acolhimento destas crianças. O que sabemos da forma como os professores estão a lidar com este desafio? Enfim, nós temos a certeza que é um grande desafio para eles, não é? Até porque, enfim, esta pergunta justifica-se até porque nós não temos grandes relatos, grande conhecimento de situações muito preocupantes. Eu creio que não temos, porque as escolas, e bem, têm tido muito cuidado na forma como enunciam este problema, até para não alimentar populismos de toda a espécie. E, por outro lado, estas mesmas escolas têm feito um esforço até informal no sentido de responder às situações e aos casos com que se vão deparando no dia-a-dia. O que não quer dizer que os problemas não existam. Desde logo, pelo aspecto que referi há bocado, que é a circunstância de termos taxas de retenção muito maiores nas regiões e nas escolas onde esta diversidade de alunos é mais evidente. É aí, portanto, que de alguma forma se podem extrair lições mais avançadas para um modelo que se pode aplicar no resto do país. Precisamente, eu estava a recordar-me, por exemplo, que quando da chegada, enfim, não massiva, mas pronunciada de crianças refugiadas da guerra da Ucrânia, estas crianças foram e bem colocadas nas escolas portuguesas e o governo aproveitou para apresentar isso como um bom exemplo da boa vontade nacional relativamente aos refugiados de guerra, mas a realidade é que depois as escolas ficaram com o problema nas mãos para resolver, porque os miúdos chegavam, naturalmente, alguns nem o inglês sabiam falar, portanto havia ali logo uma barreira linguística desde logo muito forte, que não se resolve com soluções improvisadas, tipo tradutores automáticos nos telemóveis, como é óbvio.
numa escola. E, por outro lado, várias escolas foram apontando problemas sérios de indisciplina, porque estávamos a falar de miúdos que vinham com pesados traumas na bagagem. Uhum. E também precisavam de outro tipo de acompanhamento que não apenas que não aquele houve, que não houve, é óbvio para toda a gente, e creio que também para o atual ministro, e de resto ele vai reconhecendo que não basta despejar ou abrir as portas das escolas a estes alunos. E chegamos à questão dos mediadores culturais. Que perfil é que podemos antecipar para estes profissionais? Serão necessariamente pessoas da mesma nacionalidade dos alunos com quem vão trabalhar? Eu não creio que isso seja fundamental, na verdade. Eu acho que o importante aqui é haver alguém que seja, e que tenha as condições para isso, capaz de estabelecer pontos e limar diferenças através no cotidiano das escolas. E para isso não precisam de falar a língua das crianças? Não necessariamente, se admitirmos que a ideia é que estas crianças, admitindo como verdade que elas irão permanecer no país durante alguns anos, se admitirmos que queremos que estas crianças aprendam a falar português e se entrosem com a cultura portuguesa e se entrosem na sociedade portuguesa. Portanto, eu diria que aqui o fundamental, mais do que a questão linguística, que me parece de resto mais fácil de resolver, mais não fosse, porque as crianças têm uma facilidade evidentemente reconhecida de aprender línguas, não é? Eu acho que aqui o fundamental era que fosse alguém capaz de trabalhar a aceitação por parte dos alunos portugueses da diferença, de alguém que chega e às vezes a meio de um ano letivo com uma mundo de evidência completamente diferente, com hábitos culturais completamente diferentes, e até trazer para a realidade das escolas alguns desses rituais que nos são estranhos. Como um fator de enriquecimento da própria comunidade escolar. E sobretudo porque está aqui a grande chave, parece-me a mim, do desafio que isto representa e da oportunidade, sobretudo, que isto representa para que nos tornemos uma sociedade verdadeiramente multicultural e para que estas novas gerações que estão hoje sentados nas secretárias do ensino básico cresçam com uma muito maior facilidade em aceitar o que é diferente, sem a pretensão de o querer mudar e tornar igual a nós. E de garantir que para estas gerações a multiculturalidade já não é questão, assim como se conseguiu de resto, parece-me a mim, em relação, por exemplo, à diversidade sexual, que deixou de ser uma questão, um assunto em cima da mesa das novas gerações. E, portanto, foi completamente incorporado. Mas isto, por outro lado, é um problema que subsiste, e aliás tu elencaste no que acabaste de ser há muito pouco tempo, que é o problema do sucesso escolar. A língua é fundamental para eles poderem ter um índice mais elevado de sucesso escolar, não é? A língua é fundamental, mas parece-me que, e bem, o Ministério da Educação pensou nesse problema porque está precisamente a pensar aqui numa adaptação da disciplina português de língua não materna para estes alunos, de forma que eles não esbarrem tão rapidamente e tão evidentemente na barreira linguística. Portanto, a ideia seria, e creio que compreensivelmente, embora não idealmente, seria baixar aqui um bocadinho o nível de exigência e até adaptar algumas das provas a que estes alunos são sujeitos ao longo do seu percurso escolar, para evitar que as retenções sejam tão desproporcionais nestes grupos como em relação à generalidade dos alunos, e por essa via alguma estigmatização das crianças. Uhum. E, portanto, isso pode ser dado, portanto, essa adaptação do programa do português de língua não materna pode continuar a ser dado pelos atuais profissionais. Aquilo que se espera, e enfim, isto é uma pergunta, é que haja, portanto, um início da aprendizagem do português a partir de uma base mais básica, digamos assim, passa a redundância. Eu, sem entrar em pormenores mais específicos que competem obviamente aos professores e em última instância ao Ministério da Educação, eu acho que aqui o fundamental é que esta disciplina consiga esbater um bocadinho o efeito da barreira linguística inicial e ser fator de inclusão e não de exclusão. Como é que os professores estão a lidar com este anúncio dos mediadores culturais? Isto para eles, portanto, imagino que seja um ótimo auxílio. Eu
creio que bem, assim seja o Ministério da Educação capaz de cumprir esta promessa de criar estes 272 mediadores culturais em escolas que, como sabemos, se debatem com carências de profissionais de todo o tipo. A questão está, no fundo, na capacidade de concretização das promessas que este Ministério possa ou não vir a revelar. Muito bem, Natália Faria, muito obrigado por teres vindo ao P24. One filmmaker has always been ahead of his time. Go. Now, from visionary writer and director Francis Ford Coppola. Vale a pena ler a extraordinária entrevista de Vasco Câmara a Francis Ford Coppola, que se encontra na edição digital do Público desde sexta-feira. É um diálogo de cinéfilos cultos, sábios e, no que diz respeito ao entrevistado, modesto. O título escolhido pelo jornalista é um golpe de asa profissional. Coppola diz ser o realizador de segunda, mas um realizador de segunda de primeira. Passa o jogo de palavras. Todos os que se deslumbraram com os sucessos da humanidade de Apocalipse Now estão em desacordo. Coppola é um realizador de primeira de primeira. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.